Olá, turma! Então vamos ver um exercício sobre interpolação. E nesse exercício nós vamos utilizar o polinômio ou a forma de Lagrange. Tudo bem? Para interpolar, para calcular a interpolação, como vocês já viram nos vídeos de interpolação, nós precisamos dos pontos em que nós sabemos, temos certeza dos valores da nossa grandeza, né, nosso x e nosso y, e normalmente nós temos também um ponto onde a gente quer descobrir qual é o valor da função, né, dessa função y naquele ponto, utilizando a interpolação. Então, nesse caso, vamos calcular duas aproximações diferentes para o mesmo valor. Então, vamos pensar que nós queremos descobrir qual é o valor dessa função no 0,2, porque nós temos no 0,1, no 0,3, 0,4, 0,6 e 0,7. Então, nós queremos calcular qual é o valor no 0,2. Só que eu tenho que, primeiro, né, antes de calcular, dizer qual é o grau do polinômio que eu vou utilizar. Então, vamos calcular com o polinômio de grau 1 e com o polinômio de grau 2. Para o mesmo valor, o 0,2. Aí, a interpolação nos obriga a gente sempre ter pontos para calcular a interpolação que estejam dos dois lados do nosso ponto de interesse. Então, tem que ter pontos superiores ou maiores do que o nosso ponto de interesse e pontos inferiores ou menores do que o nosso ponto de interesse, para a gente conseguir interpolar. Então, o 0,2 está aqui, nós obrigatoriamente vamos ter que usar o 0,1 e alguma coisa aqui acima. O 0,3 seria o mais próximo, né? Aí, com 2 pontos, a gente sempre consegue calcular um polinômio de grau 1 a menos. Então, se são 2 pontos, a gente consegue calcular o polinômio de grau 1. Para calcular o polinômio de grau 2, nós precisamos de 3 pontos. Então, nós poderíamos utilizar esses 3 pontos aqui. Certo? Então, nós podemos começar aqui e escrever. Ó, esse daqui é o x1 e x2. Esse daqui, y1 e y2. Então, vamos calcular usando o polinômio de grau 1. Então, como que a gente vai saber qual é o polinômio de grau 1? Ó, para o polinômio de grau 1, a gente vai utilizar L1 de 0,2 vezes o y1 mais o L2 Não, a numeração é 0 e 1. 0 e 1. 0, 1. Então, o polinômio de grau 1 vai ter o L0 e o L1 de 0,2 vezes o y, aqui é y0 e aqui é y1. E no polinômio de grau 2, nós vamos ter o L0 do 0,2 vezes o y0 mais o L1 do 0,2 vezes o y1 mais o L2 do 0,2 vezes o y2. Então, a gente tem que calcular esse L. Só que aí a gente tem que lembrar, o L0 para o polinômio de grau 1 é diferente desse L0 para o polinômio de grau 2. Tá? Então, a gente tem que calcular por partes, né? Assim, separadamente. Então, vamos calcular primeiro P1 de 0,2. Tá? Então, para isso, a gente precisa do y0 e o y1, nós já temos. São os valores dados aqui. E a gente precisa do L0 e do L1.
Então, a gente precisa aqui calcular o L0 de x, né? E precisamos calcular o L1 de x. Como que é o L0 de x? Tá? Então, a gente tem que lembrar, é aquela fração em que eu tenho x menos xis em cima e embaixo eu tenho xk menos xi e uma sequência de produtos, né? Então, aqui em cima eu vou ter x menos x0 eu não posso, porque esse é o L0, certo? Então, vai ser x menos x1. Como é o polinômio de grau 1, eu só tenho esses dois valores, o x0 e o x1. E embaixo vai ser x, o xk, que é o x do índice do meu polinômio de Lagrange. Então, Lagrange. Então, é o x0 menos x1. Essa é a expressão do L0 de x. E do L1 de x vai ser x menos x0. Aí o que não tem é o x menos o x1, porque é o L1. E aqui embaixo vai ser x1 menos x0. Certo? Aí agora a gente consegue substituir esses valores aqui para obter as nossas expressões. Então vai ser... Ó, como nós já sabemos que nós vamos querer calcular do 0,2, a gente já pode substituir o 0,2 aqui no lugar do x. Tá? Então, essa daqui é a expressão. Eu substituindo aqui, vai dar 0,2 menos o x1, que é 0,3, dividido pelo x0, que é 0,1, menos o x1, que é 0,3. Vou armar o de baixo também. Então, ó, o x é 0,2, menos o x0, que é 0,1, sobre o x1, que é 0,3, menos o x0, que é 0,1. Então, isso vai dar, ó, 0,2 menos 0,1 vai dar menos 0,1, sobre 0,1 menos 0,3 vai dar menos 0,2. Isso vai dar menos com menos dá mais. 0,1 dividido por 0,2 dá meio, né? Que é 0,5. Aí, esse daqui, ó, 0,2 menos 0,1 vai dar 0,1. 0,3 vezes menos 0,1 vai dar 0,2. Isso vai dar 1 sobre 2, que também é meio. Certo? Então, o que que nós vamos calcular aqui? O polinômio de grau 1. Então, o polinômio de grau 1 de 0,2 vai ser o L0 do 0,2, o L0 do 0,2, que é 0,5, vezes o Y0, 0,3162, mais o L1 do 0,2, que é 0,5, vezes 0,5477. Agora é só fazer a continha. 0,5 vezes 0,3162 mais 0,5 vezes 0,5477. Isso deu 0,43195. Então, este é o polinômio de grau 1 do 0,2. Aplicado ao 0,2, dá 0,43195. Certo?
Então, fizemos para o polinômio de grau 1. E como que ficaria para o polinômio de grau 2? Então, vamos fazer, ó, polinômio de grau 2 do 0,2. Para ele, eu vou precisar de L0, L1 e L2. Então, L0 de x, L1 de x e L2 de x. Aí, a forma de montar o polinômio de Lagrange é parecida, segue a mesma lógica. Então, vai ser uma razão entre termos. Aí eu vou ter em cima x menos todos os x. Aí eu só colocar aqui para facilitar, ó, o x0, x1, esse daqui é o x2 e esse daqui vai ser o y2, tá? Porque a gente vai precisar deles. Então, x menos todos os xi, exceto o xi do índice do polinômio. Então, x menos x0, não, mas eu vou ter x menos x1 vezes x menos x2. E embaixo vai ser o x do índice do polinômio, x0 menos x1 vezes x0 menos x2. No polinômio de L1 de x, vai ser, né, uma fração, x menos x0, x menos x2. O x1 não aparece ali. Aí aqui embaixo, x1 menos x0, x1 menos x2. E no L2 de x, teremos x menos x0, x menos x1, e embaixo, x2 menos x0, x2 menos x1. Aí agora é só calcular. O x é 0,2, que é o valor do x que a gente quer descobrir qual é o valor do polinômio para ele. Então vai ser, ó, 0,2 menos x1, que é 0,3, vezes o x, que é 0,2, menos o x2, que é 0,4. Aqui embaixo, o x0, que é 0,1, menos 0,3, vezes 0,1 menos 0,4. Aí aqui em cima vai dar 0,2 menos o x1, que é 0,1, vezes o 0,2 menos o x2, que é 0,4, sobre o x1, que é 0,3 menos 0,1, vezes 0,3 menos 0,4. E aqui o x, que é 0,2, menos o x0, que é 0,1, vezes o x, que é 0,2, menos o x1, que é 0,3, sobre o x2, que é 0,4, menos 0,1, 0,4 menos 0,3. Agora vamos fazer as continhas aqui. Então, ó, 0,2 menos 0,3 vai dar menos 0,1. Esse daqui, ó, 0,2 menos 0,4 vai dar menos 0,2. Aqui, 0,1 menos 0,3 vai dar menos 0,2. E aqui vai dar menos 0,3. Nesse, ó, 0,2 menos 0,1 vai dar 0,1. 0,2 menos 0,4 vai dar menos 0,2. 0,1 menos 0,3 menos 0,1 vai dar 0,2. 0,3 menos 0,4 vai dar menos 0,1. Aqui, 0,2 menos 0,1 vai dar 0,1. 0,2 menos 0,3 vai dar menos 0,1. 0,4 menos 0,1 vai dar 0,3. E 0,4 menos 0,3 vai dar 0,1. Então, agora fazendo as continhas, eu vou ter, ó, menos com menos com menos com menos vai dar mais. Então, vai dar 0,02 em cima sobre
2 vezes 3, 6, 0,06. Então, isso aqui vai dar 2 dividido por 6. Ou 1/3. Tá? Aí aqui, embaixo, vai dar, ó, menos em cima com menos embaixo. Então, já vou até cortar. Então, vai dar 0,02 sobre 0,02. Certo? Então, isso vai dar 1. E esse daqui vai dar negativo. Não é? Ó? Deu menos 0,1, 0,1. Então, 0,01 sobre 0,03. Então, deu menos 1/3. Certo? Então, como que vai ficar o polinômio aqui? Então, ele vai ser, ó, o polinômio de grau 2 de 0,2 vai ser 1/3 vezes o y0, que é 0,3162. Mais 1 vezes o y1, que é 0,5477. Mais o polinômio de L2, que é menos 1/3, vezes o y3, que é 0,6325. Então, fazendo essa conta, então, 0,3162 dividido por 3, mais 0,5477 menos 0,6325 dividido por 3. Isso vai dar... o polinômio de grau 2 do 0,2 é 0,44227. Então, essas são duas aproximações diferentes para o valor da função, dessa função y, na posição x igual a 0,2. Só que aqui eu estou aproximando usando o polinômio de grau 1, e aqui eu estou aproximando utilizando um polinômio de grau 2. Então, os dois são valores válidos, só depende do nível, no grau do polinômio que eu estou utilizando. Certo? Por enquanto é isso, pessoal. Até mais.